E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. E hoje você acertou, hoje você entrou no canal certo. Aqui não é canal de varejo chorão, não é lugar de gente que olha candle de 5 minutos e acha que entende o sistema financeiro. Aqui é visão, ciclo, macro. Aqui é cripto com fundamento e dinheiro pesado. E deixa eu te falar logo de cara, o mercado pode estar confuso, nervoso, volátil, mas eu estou extremamente bullish no XRP. E não é por desenho em gráfico, é por estrutura, porque enquanto o varejo entra em pânico, o sistema começa a falar e quem sabe ouvir se antecipa. Olha isso, de um lado o ex-CEO da Swift, a espinha dorsal do sistema bancário, dizendo abertamente que o XRP pode ser integrado ao sistema de pagamentos assim que a regulamentação estiver clara. Do outro, analistas alertando, compre XRP antes que Elon Musk faça o anúncio ligado ao futuro financeiro do X. Agora me responde com sinceridade, isso parece coincidência ou preparação de terreno antes da valorização? Porque preço não sobe por esperança, preço sobe quando trilhões precisam circular. E enquanto o varejo reclama das variações de centavos, as estruturas que movem o mundo financeiro estão olhando para qual ativo aguenta liquidez, escala e ISO real. E se você já entendeu que aqui não é playground de varejo perdido, então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque daqui pra frente a conversa não é para curioso, é para quem quer se posicionar antes do movimento. Vamos ser diretos, instituições não falam à toa. Ex-executivo de sistema financeiro global não joga frase no vento. Quando alguém que comandou a infraestrutura por onde passam trilhões por dia afirma que um ativo digital pode ser integrado ao sistema, isso não é torcida, é avaliação técnica. E a avaliação técnica só acontece quando três coisas estão em análise: escala, liquidez e capacidade de sustentar volume sem colapsar. Isso já elimina 99% do mercado cripto. O varejo olha o preço, o institucional olha se o ativo aguenta o tranco quando o dinheiro entra. E é aqui que entra o ponto que poucos querem aceitar. Se um sistema global considerar usar XRP, o preço atual simplesmente não sustenta esse uso. Não por narrativa, por matemática. Na matéria nós vemos o Swift poderá acolher o XRP assim que as regulamentações forem definidas, afirma ex-CEO. Nós vemos aqui que o ex-CEO da Swift prevê que a rede adotará criptomoedas como o XRP assim que as regulamentações se estabilizarem. Mais abaixo na matéria, nós vemos que o renomado analista de criptomoedas Smoke observa uma tendência crescente de que a Swift pode integrar criptomoedas como o XRP à medida que as regulamentações se tornam mais claras. O ex-CEO da Swift destaca as promessas e os desafios de trazer ativos digitais para o sistema financeiro tradicional. Nós vemos abaixo aqui que ele diz que acredita que a principal proposta de valor da Ripple seja a criptomoeda XRP, reconheceu o ex-CEO da Swift, observando que os bancos ainda hesitam em adotá-lo devido à volatilidade cambial. Nós vemos que as suas declarações demonstram a postura cautelosa das instituições financeiras globais, onde a promessa de pagamentos internacionais mais rápidas e baratas é atenuada pelo risco da flutuação de valores de ativos digitais. Nós vemos mais abaixo aqui que apesar dos desafios regulatórios e da volatilidade, a adoção de criptomoedas no setor financeiro tradicional está se acelerando. O XRP da Ripple, criado para pagamentos internacionais, oferece liquidações mais rápidas, taxas mais baixas e maior transparência do que os sistemas bancários convencionais. Nós vemos que o ex-CEO da Swift, né, o Lembrand, indica que a Swift está acompanhando de perto o mercado de criptomoedas e poderá tomar medidas assim que a volatilidade diminuir e a clareza regulatória melhorar. Nós vemos aqui que a adoção do XRP pela Swift depende de regulamentações mais claras e mercados estabilizados, mas seu impacto pode ser transformador. Ao combinar o sistema bancário tradicional com a eficiência das criptomoedas, o XRP
promete pagamentos internacionais mais rápidos, baratos e transparentes. À medida que os marcos regulatórios evoluem, essa iniciativa representa um passo crucial para a integração de ativos digitais ao sistema financeiro tradicional, posicionando o XRP como um pilar do futuro sistema global de pagamentos. Vamos acabar com a hipocrisia. Quem estuda o XRP quer valorização, mas valorização com lastro, não pump. E lastro vem de demanda real. Se pagamentos internacionais, liquidação instantânea e fluxos corporativos começam a passar por uma rede, o ativo nativo precisa ter profundidade de mercado. Liquidez custa caro, estabilidade custa caro, eficiência global não funciona com ativo subprecificado. Por isso, sempre que alguém pergunta quanto o XRP pode valer, a resposta séria nunca começa no gráfico, começa na pergunta certa. Quanto valor é necessário para sustentar o uso que está sendo projetado? E se essa pergunta já está na sua cabeça, então faz o básico agora. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque esse tipo de leitura não aparece quando o preço já explodiu. E é aqui que entra a segunda peça desse quebra-cabeça. Plataformas globais, elas estão se preparando para virar hubs financeiros. Não é sobre cripto, é sobre dinheiro circulando dentro de ecossistemas fechados, rápidos, baratos e sem fricção. Quem acha que isso vai rodar em sistema lento, caro e ineficiente, não entende o jogo. Quando analistas dizem comprem antes do anúncio, eles não estão dizendo que alguém vai tuitar usei XRP. Eles estão dizendo que quando o anúncio vier, o mercado já terá feito a conta. E quando o varejo perceber, o preço já vai estar em outro patamar. Nós vemos aqui nessa matéria que a analista recomenda aos investidores comprem XRP antes do anúncio de Elon Musk. Nós vemos aqui abaixo que a expectativa costuma movimentar os mercados muito antes dos anúncios formais. No cenário atual das criptomoedas, os investidores acompanham cada vez mais as narrativas macroeconômicas ligadas às plataformas tecnológicas em vez de tokens isolados. À medida que crescem as especulações sobre o futuro das finanças digitais, uma discussão emergente conecta as ambições de Elon Musk para o X com ativos projetados para transferência de valor global em tempo real. Essa discussão ganhou força depois que o comentarista de criptomoedas John Squire compartilhou um vídeo no X com Elon Musk delineando sua visão de longo prazo para a plataforma. Squire acredita que os investidores devem examinar atentamente quais ativos digitais se alinham tecnicamente com os objetivos declarados publicamente por Elon Musk. Nós vemos que no vídeo compartilhado por Squire, Musk descreveu o X como um futuro centro financeiro capaz de atender às necessidades monetárias dos usuários em uma escala sem precedentes. Ele afirmou que, se executado corretamente, o X poderia se tornar talvez metade do sistema financeiro global ou um número expressivo. Musk enfatizou que a plataforma não se assemelharia a um banco tradicional, mas funcionaria como o banco de dados mais eficiente para a coisa que é o dinheiro. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos por que o XRP atrai a atenção do mercado. O comentário de Square destaca o XRP devido ao seu foco principal em velocidade, eficiência e liquidação em tempo real. O XRP Ledger processa transações em segundos, oferece taxas baixas e já serve como base para fluxos de pagamentos internacionais por meio das soluções corporativas da Ripple. Essas características refletem exatamente os atributos que Musk enfatizou ao descrever o futuro financeiro do X. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos que, à medida que plataformas como a X exploram a integração financeira em larga escala, os investidores preferem cada vez mais ativos com infraestrutura comprovada em vez de casos de uso puramente especulativos. Aqui nós vemos que o papel consolidado do XRP nos pagamentos globais mantém sua relevância nessa avaliação. Mais abaixo aqui nós vemos que a mensagem de Square reflete
reflete, em última análise, um tema mais amplo do mercado. Plataformas financeiras transformadoras recompensam o preparo, mas investidores disciplinados confiam em fatos comprovados. O XRP ele está no centro desse debate, posicionado desde o início para as finanças globais em tempo real, mas ainda aguardando qualquer ligação direta com o próximo passo de Elon Musk. Esse filme é velho. Fase 1, o varejo vai desacreditar, porque ainda não houve nenhum anúncio oficial. Fase 2, o institucional acumula em silêncio, porque não precisa de hype. Fase 3, o uso começa, o volume cresce e o preço precisa se ajustar à nova realidade. Aí vem a fase 4, o varejo volta dizendo: sempre acreditei. Estamos entre a fase 1 e 2. E é exatamente aí que se faz dinheiro grande, não quando o gráfico já confirmou tudo. Agora, olhando friamente para o gráfico diário do XRP, o comportamento começa a ficar ainda mais interessante. O preço atual está girando em torno de $2,13 neste momento, depois de reagir com força a partir da zona de 1,95, 1,97, que atuou como suporte técnico claro e bem defendido. Esse movimento ele não é aleatório. O preço recuperou e se mantém acima das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos que fizeram um cruzamento positivo que até pouco tempo atuava como resistência dinâmica dentro da tendência de baixa. Quando o preço sai de baixo das médias curtas e começa a trabalhar acima das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos, o mercado deixa de estar apenas em correção e entra em fase de transição de tendência. Nos níveis técnicos, o gráfico deixa suportes e resistências muito bem definidos. Suporte principal, região do $1,95, $2, onde houve absorção clara de venda. Resistência imediata, $2,25, $2,30, zona que precisa ser rompida para liberar continuidade. Próxima resistência forte, região dos $2,50, $2,52, antiga zona de oferta e ponto de rejeição anterior. Acima disso, o mercado volta a mirar regiões mais altas, como $2,70 e $3, já em contexto de retomada estrutural. O RSI, que passou um longo período pressionado, agora trabalha acima da região dos 45, 50 pontos, mostrando saída de sobrevenda e retomada gradual de momentum, sem ainda entrar em zona de euforia. É exatamente o tipo de comportamento que precede movimentos mais amplos. Em resumo, o gráfico ainda não mostra euforia, não mostra topo, não mostra exaustão. Ele mostra acumulação, perda de força vendedora e início de reversão controlada, alinhada com tudo o que falamos sobre estrutura, ciclo e posicionamento institucional. Para resumir, o mercado ele não avisa quando vai precificar uma mudança estrutural, ele apenas faz. Quando a valorização ela fica óbvia, os riscos já foram assumidos por quem entrou antes. Hoje, o XRP ele não está em debate por causa de promessa, ele está em debate porque resolve um problema real em escala global. E quando o mundo financeiro começar a olhar para a mesma solução ao mesmo tempo, o preço não pergunta se o varejo está confortável, ele simplesmente ajusta. E se esse tipo de leitura te coloca um passo à frente, então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque conteúdo assim não é feito para agradar, é feito para preparar quem quer dominar esse ciclo. Quem entende isso, se posiciona. Quem não entende, comenta depois. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.